Eu diria que é importante você se cercar de pessoas que fizeram isso, que conseguiram isso. Essas pessoas que vão conseguir te dar a motivação que você precisa para alcançar esse seu sonho, para alcançar esse objetivo. E aí, pessoal, hoje eu vim contar pra vocês um pouco de como eu consegui vir morar no Canadá e falar um pouco desse passo a passo ou dessas etapas que eu tive que passar pra conseguir conquistar esse meu sonho, né? Eu sei que pra muitas pessoas é também um sonho vir morar fora do país, talvez não necessariamente o Canadá, ou talvez você simplesmente nunca tenha levado em consideração esse país. Bom, já que a gente tá falando de escolha de país, eu acho que o primeiro passo e a primeira etapa muito importante é: qual o seu objetivo? Por que você quer morar fora do país? É porque você quer viver uma nova experiência? É porque você quer juntar dinheiro? É porque você quer ter uma qualidade de vida melhor? Isso com certeza influencia muito em todas as próximas etapas. Por que é tão importante ter tanta clareza sobre o seu objetivo? Porque além de que isso vai te ajudar, né, a fazer escolhas mais coerentes com o que você planeja, o seu objetivo estando claro na sua mente, isso vai te ajudar a se manter nesse caminho, a se manter no foco. O meu objetivo, por exemplo, era viver uma nova experiência. Na verdade, eu sempre fui puxada pela França, né? E eu sempre gostei mais da Europa pela questão de ser mais antigo, por ter mais história, uma coisa que eu gostava muito. Então, por exemplo, os Estados Unidos nunca foi uma opção pra mim, mas a Europa era. Porém, aí vai essa questão, né? Quando você tem o objetivo claro, então o meu objetivo era viver uma nova experiência num país em que eu gostasse da cultura, em que eu pudesse viajar, conhecer lugares bonitos, lugares diferentes. A partir desse objetivo todo muito claro na minha mente, a gente vai pra segunda etapa, que é a escolha do local, a escolha do país, a escolha da cidade. Levando em consideração que a Europa é muito mais complicado para você morar, eu não tenho um visto europeu, eu não tenho direito de cidadania italiana, como muitos brasileiros têm essa oportunidade, né? E eu queria ficar mais de 3 meses, eu comecei a considerar minhas opções. Os Estados Unidos não era uma opção para mim, não nesse momento. Eu já cheguei a cogitar isso em outros momentos, mas toda vez que eu pensava com mais clareza sobre qual que é o meu objetivo, que é ter experiências diferentes e visitar lugares históricos e tal, os Estados Unidos nunca me atraiu muito, eu gostava mais do estilo de lugares da Europa. Então eu comecei a pesquisar mais sobre a Europa, como eu poderia morar lá. E eu vi que eu teria grandes dificuldades, porque o meu perfil não se encaixava nisso. Então foi quando o meu pai, na verdade, sempre quis morar no Canadá. E há muitos anos atrás ele sempre falou sobre o Canadá, mas eu nunca tinha pesquisado de fato. E aí, trocando uma ideia com ele, me falou de novo, por que não o Canadá? E aí foi quando eu fui pesquisar por conta própria o Canadá. E aí, o Canadá me atraiu de várias maneiras. Primeiro que tem a questão do francês, como eu disse pra vocês, é uma coisa que eu sempre queria muito pra França. Estudei francês durante alguns anos, quando eu era mais nova. Então, ter o fato de ter um estado inteiro que só fala francês, claro que é um francês diferente da França, mas ainda assim é um francês, isso me atraiu já de cara, né? E aí eu fui descobrindo, pesquisando, que no Canadá tem vários lugares muito parecidos com a Europa, muito europeus, né? E isso com certeza foi um ponto que eu levei em consideração, porque fazia parte do meu objetivo, você entende? E claro, além de fazer parte do meu objetivo, nós temos a terceira etapa, que é a documentação. É um país que ele tá aberto a imigrantes, é um país que ele tá chamando pessoas não só para morar, né, imigrar, mas também para estudar, também para conhecer, para passear. Então isso facilitava muito e o meu perfil se encaixava para eu conseguir um visto, eu conseguir aplicar para um visto e vir de fato pro país. Então isso realmente é muito relevante. Qual que é a documentação? Tá, você escolhe um país, sei lá, qualquer país aí, tá, mas você consegue entrar nesse país? Não, não consegue. Então, você tem que levar isso em consideração, né? Depois de escolher o país, eu acho que a gente começa a entrar num nível mais aprofundado desse projeto, né, de sair fora do Brasil. Porque você começa a ter que escolher, por exemplo, a cidade. E aí começa a ficar mais específica a sua pesquisa. E eu acho que é nesse momento que muita gente se desespera, né? Porque começa a ficar mais denso esse conteúdo na sua cabeça e você meio que começa com... Pelo menos todo mundo que eu conversei, né, que passou por esse processo, você começa a só consumir conteúdo daquele país e de como que faz e qual cidade, pessoas que foram, onde elas moraram, o que elas acharam. E eu me vi assim nesse momento, nessa parte do processo, né, nessa etapa do processo, bem perdida, porque como é que eu ia escolher a cidade que eu ia morar num país que eu nunca fui, que eu não conhecia ninguém? É muito mais fácil quando você já conhece alguém naquele lugar, né? Porque você não tem muitas coisas na sua cabeça, você só vai, obviamente, pra cidade onde você conhece alguém, porque a pessoa vai te dar um suporte, né? Uma adaptação melhor. No meu caso, eu não conhecia ninguém no país, então eu realmente escolhi do zero. E aí é quando você começa a levar em considerações coisas que alinhado ao seu objetivo, mas ainda assim coisas também que vão te permitir viver naquele país, né? Como, por exemplo, o clima, o trabalho, a comunidade brasileira, porque tudo isso vai influenciar, né? Então, no meu caso, eu tinha primeiro escolhido uma ilha, que é a ilha do Príncipe Eduardo, né? Que fica na costa leste do país. E é um lugar que eu sou apaixonada por várias questões, principalmente porque, não sei se vocês assistiram, né, a série N com E, a escritora, né, é de lá e tudo baseado lá, né, o local, a série
série, né? No caso, é baseado no livro, né? O livro se passa lá, né? Então eu tinha muita paixão por esse lugar, e quando eu comecei a pesquisar e tal, eu falei, meu, é esse lugar que eu quero morar. Mas eu comecei a levar em consideração outras coisas. Eu não conhecia ninguém lá, e é uma ilha, e tem a questão de quantidade de trabalho, enfim, eu não tava vindo aqui pra ficar rica ou juntar uma grana, mas obviamente que o dinheiro era importante pra me manter, pra que o plano fosse viável, né? Então foi quando eu comecei a considerar outras cidades, e foi quando eu decidi por Toronto, porque é a maior cidade do Canadá, é onde tem a maior comunidade brasileira também, é onde provavelmente seria mais fácil a minha adaptação. Mas isso é uma coisa que você tem que pensar sobre você, sobre qual que é o seu perfil, qual que é o seu objetivo, qual que são as suas expectativas, né? Isso é realmente muito importante. Mas no meu caso, foi essa decisão que eu fiz, de vir pra Toronto por questão de trabalho, adaptação, enfim. Bom, passando essas 3 etapas, que basicamente é qual que é o seu objetivo, onde você vai morar e se é possível, né, como que é feita a documentação, então acho que nesse momento seria o momento de você conversar com as pessoas ao seu redor. Por exemplo, se você é casado, né, ou se você tem um namorado e você quer vir junto com ele, ou se você quer talvez convencer sua família a vir, um irmão, ou até você é mais novo e quer trazer os seus pais também. Enfim, talvez eu acho que nesse momento, depois de ter essa base, depois de ter feito essa pesquisa, de estar mais forte essa ideia na sua cabeça, e você saber explicar pra eles até, porque às vezes essas pessoas nunca nem passou pela cabeça dela morar fora do país. Então é importante que você saiba do que você tá falando, é importante que você passe tranquilidade, passe segurança no que você tá propondo, né? Então eu diria que esse é o momento. Agora, um ponto que eu daria aqui é, caso você planeje vir sozinho, leve muito em consideração pra quem que você vai falar, com quem você vai conversar. Eu acho que isso é um conselho, assim, pra vida, na verdade, né? Todas as escolhas que a gente faz, a gente sabe que as escolhas, ela é feita baseada na gente, no que a gente viveu, nas experiências que a gente viveu e no que a gente quer viver. Isso é muito sobre a gente. E não que não seja importante a gente levar em consideração os conselhos das pessoas, mas eu acho que é importante a gente ter uma noção sobre pra quem a gente pede esses conselhos. Porque muitas vezes, e isso é o que eu escuto da maioria das pessoas, as pessoas que têm esse projeto de sair do país, elas são tratadas como loucas, na verdade, né? Quando conversa com seus amigos, familiares, na maioria das vezes, as pessoas mais próximas são as que mais desestimulam você a fazer. Então, se você tá sozinho, tipo, você quer fazer isso sozinho, né? Não depende de convencer a sua família, ou o seu marido, ou o seu namorado, que seja, eu diria que é importante você se cercar de pessoas que fizeram isso, conseguiram isso. Essas pessoas que vão conseguir te dar a motivação que você precisa para alcançar esse seu sonho, para alcançar esse objetivo. Pessoas que nunca fizeram isso, pode ser que elas não entendam, ou na maioria delas, né, elas não vão entender aquilo. E não por mal, mas por preocupação até. Elas vão querer te estimular a fazer aquele sonho, por querer que você continue numa segurança. Se você quer mesmo esse sonho, é importante que você esteja com pessoas que te estimulem a conquistar ele. Então isso é um conselho meu extra aqui pra você pensar e levar em consideração quando você estiver fazendo o seu plano, tá? Bom, ok, então já fomos até a 4ª etapa e agora a 5ª etapa, 5º passo, né? Eu diria que é mais em questão de como vai ser feita essa documentação, e tudo isso já começa a envolver a 6ª etapa, que é dinheiro. Porque mesmo na documentação você já precisa ter um dinheiro pra começar a fazer esse processo, né? Se você vai contratar um advogado, se você vai fazer por conta própria, se você precisa de um visto pra entrar nesse país, se você nem sequer tem um passaporte, então você vai ter que pagar e ir atrás de fazer o passaporte. Então eu diria que é fazer uma lista de todos os documentos que você precisa pra entrar nesse país. E fazer uma consultoria, talvez, pra saber se você quer vir primeiro conhecer o país, você vai vir com visto de turista, ou se você já quer vir fazer um intercâmbio, e aí você precisa talvez fazer uma parceria com alguma empresa de intercâmbio pra escolher qual que é o curso, quanto que custa, quanto tempo vai ser. Ou se você, sei lá, é da área de TI, que geralmente é a área mais fácil, né, de conseguir um emprego fora do Brasil, estando no Brasil, então você vai começar a mandar currículos e fazer entrevistas e talvez tentar um visto de trabalho pra entrar no país, né? Falando especificamente aqui no Canadá e de um pouco de como foi o meu processo, eu nunca tinha saído fora do país, já pra começar por aí, né? Nunca tinha saído do Brasil pra nenhum lugar, nem pra viajar, pra passear, enfim. Então, o que eu coloquei na minha cabeça foi, eu vou pagar um visto de turista e eu vou ir pra conhecer. E aí, isso eu entraria adiantando um pouco da 7ª etapa, que é a expectativa. Eu acho que é importante a gente alinhar as expectativas, o que a gente espera daquilo, pra gente não se frustrar, certo? Ou pra gente não desistir no meio do caminho por achar as coisas muito difíceis, porque a gente tem que ter consciência de que as coisas são difíceis, tudo que é bom é difícil de ser conquistado, né? É quase um ditado, né? Uma frase popular, né? E eu acho que isso é muito verdade, mas quando você alinha suas expectativas, por exemplo, uma coisa que foi muito importante pra mim foi um conselho que eu ouvi do meu pai, e ele me ajudou muito a colocar isso na minha cabeça e repetir até aquilo se fixar, né? Que basicamente é, Beca, se você entrar no avião e chegar lá, você já realizou um sonho, você já se desafiou no nível, você já ultrapassou barreiras, que isso já vai te fazer outra pessoa. Se você chegar lá, embarcar, descer e passar um dia e decidir que você quer voltar, você já é outra pessoa. Tipo, olha só o que você conquistou, olha só o que você fez pra chegar nesse lugar. Se você passar uma semana, se você passar 15 dias, enfim. A questão é, aproveite as coisas enquanto elas duram e não se frustre, porque se a gente vai muito essa cabeça e falar pra todo mundo, eu vou voltar pro Brasil, enfim, eu acho que é um problema, ainda mais no meu caso, né? Eu nunca tinha saído do país, como é que eu ia saber se quando eu chegasse lá, por exemplo, era que
o que eu realmente queria. Poderia chegar lá e decidir que não era aquilo que eu queria, como fazer uma faculdade, por exemplo, né? Eu vou lá, escolher a faculdade, eu não quero ser cobrada assim. Quando eu começar a faculdade, eu percebi que não tem nada a ver aquilo comigo. Então a gente tem que ser livre e alinhar expectativas pra fazer o que é bom pra gente. Mas o alinhar expectativas é bom porque uma coisa é eu quero voltar porque eu percebi que aquilo não é o que eu quero. Outra coisa é eu quero voltar porque eu mantive expectativas muito altas, achei que aquilo fosse tudo muito fácil e na verdade não era. E aí eu me decepcionei e não quis enfrentar o que precisava ser enfrentado simplesmente porque eu não estava preparado para aquilo. Então é importante a gente se preparar para tudo que vai acontecer nesse processo, né? Como por exemplo a etapa 5 e 6, que seria a questão de documentação e dinheiro. Então o que você precisa de documentação? Quando chegar nesse país, o que eu posso ou não fazer? Eu posso tirar uma carteira de motorista, eu posso tirar uma carteira de identificação, eu posso utilizar a da saúde pública, como é que funciona, como é que funcionam esses documentos, o que eu preciso levar pra quando chegar lá isso poder ser feito. Tudo isso eu levei em consideração no meu plano Canadá, tá? Da etapa 6, né, que seria a questão de dinheiro, além, né, lógico que eu falei, né, a gente precisa de dinheiro pra fazer essa etapa de documentos aqui do Brasil, visto, consultoria, advogado, que você decidir, da forma que você decidir fazer, né, mas também você precisa do dinheiro pra trazer, pra você utilizar nos primeiros meses, nas primeiras semanas que talvez você não consiga trabalho. Então é importante o quanto antes você se planejar, tá? Quando eu vou, quanto tempo eu tenho pra juntar esse dinheiro? Eu vou trabalhar até conquistar o valor que eu estipulei como meta, ou eu vou vender um carro, vou vender uma bicicleta, enfim. Então é importante fazer esse planejamento. Eu posso trazer um outro vídeo depois, se vocês quiserem, contando como é que foi o meu planejamento, qual foi as minhas etapas de fato, qual o caminho eu decidi escolher e quais os custos que eu tive, quais os documentos que eu me preocupei em fazer. Eu posso fazer esse vídeo caso vocês queiram. E uma outra etapa também que eu posso trazer, se vocês quiserem depois, é a questão de adaptação, né? Ok, fiz esse planejamento, cheguei no Canadá. Como é que eu faço pra me adaptar? Como é que eu faço pra me entrosar? O que você aconselha de ser as primeiras coisas a fazer? Eu posso falar isso pra vocês também um pouco melhor num outro vídeo, caso vocês queiram. Eu queria convidar também vocês que já migraram de país, ou moram fora, ou já moraram, a deixar também nos comentários algum conselho, alguma dica pra essas pessoas que estão aqui assistindo e procurando um pouco de suporte, um pouco de uma luz no fim do túnel aí pra esse projeto delas também. Bom, é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.